Abram, por gentileza, meus irmãos, carta de Paulo, epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Antes de nós lermos de 1 a 10 de Colossenses, deixe-me falar um pouquinho a respeito, fazer uma breve introdução, aliás, a respeito deste livro. O autor é Paulo. Onde ele escreveu foi quando ele estava na prisão, também, quando ele escreveu esse livro. E quem levou esse livro aos Colossenses foi um cidadão chamado Tíquico, né? Nome diferente, né? Tíquico, tá? Ele foi o carteiro, né, que levou esse livro aos Colossenses. Colossos, né? Um antigo e decadente, lá em Colossos, era um antigo e decadente centro comercial, uma coisa que deu certo, daqui a pouco houve uma decadência, e Colossos, para onde foi essa carta, onde estavam, portanto, os colossenses, era, para os irmãos saberem de pano de fundo, né? Era um antigo e decadente centro comercial. Quem foi que comunicou a Paulo? Um camarada chamado Epáfras, né? Você vai ver durante a carta aqui, tem umas partes que se referem a Epáfras. E Epáfras, ele comunicou a Paulo algumas heresias que estavam acontecendo na igreja de Colossos, né? Onde os irmãos estavam. A igreja estava próspera, porém haviam ali algumas heresias que estavam sendo pregadas. Então Epáfras falou para Paulo, disse: olha, a igreja vai bem, mas existem algumas heresias que estão subvertendo a fé dos irmãos, né? Pensa que é só hoje? Faz tempo que a heresia ronda as igrejas do Senhor Jesus, né? E algumas, infelizmente, não só rondam, como adentram, né? E o nosso intento aqui é não deixar que ela entre aqui. E por isso estudamos a palavra. E se você não quer que ela entre aí no teu coração, a heresia com forma de cristianismo e tal, você deve conhecer a palavra, né? Então por isso estamos estudando. E o que acontecia lá? Havia um ensino gnóstico, né? E o que é o gnosticismo? O que traz o gnosticismo, né? Os irmãos compreenderem, diz que o homem é um preso da matéria e que a matéria é má. Ou seja, ele diz que o nosso espírito é bom, mas o nosso corpo ele é mau. Então tudo que tem no corpo é mau. E não encontramos respaldo na Bíblia com respeito a isto aí, não é? Portanto, é uma heresia. A Bíblia diz que o corpo é templo do Espírito Santo. Então, os gnósticos estavam ensinando isso lá na igreja aos Colossenses, na igreja de Colossos, né? E aí Epáfras disse para Paulo: Paulo, escreve uma carta lá aos Colossenses lá, porque a igreja vai bem, mas tem umas heresias lá entrando. Então, por isso que é bom você estar aqui estudando a palavra, né? E dizia mais os gnósticos, que só conseguiria ter contato com Deus através de um ser angelical, auxiliado por experiências místicas. Então, os gnósticos diziam isso lá na igreja, e trazia essa mensagem, dizia assim: olha, não tem esse negócio assim de pastor pregar, de ser por intermédio de Jesus, não. Vocês precisam de uma experiência com um ser angelical. Estou só fazendo uma introdução, para depois entrar no livro. Já viu algumas igrejas, não vamos citar nomes aqui, mas que diz assim que tem um anjo passeando aqui? Tem um anjo naquele canto ali, ó. Ele está correndo, vai passar por aqui, parece negócio de jogo de futebol. E tocou para um, e tocou para dois, e tal, e chutou, e é gol. Está sentindo o vento do anjo passando. Meus irmãos, a angiologia é bíblica. Os anjos
eles existem na realidade eclesiástica, e a palavra diz que eles são seres que são usados em benefício daqueles que servem a Deus. Amém? Amém? É o que a Bíblia diz, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Amém? Isso é verdade, mas que o anjo fica correndo, trazendo um negócio aqui, trazendo um negócio lá. Vamos e convenhamos. E estavam falando isso nos cristãos lá de Colossos. E Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu essa carta que daqui a pouco nós vamos compartilhar, e diz assim, olha, e tem mais, auxiliado, lá, tudo na igreja aos Colossenses. Você só podia ter uma experiência com Deus auxiliado por uma experiência pessoal e mística. Entendeu? Diz assim, olha, Deus falou comigo de tal maneira assim, e ensinava na igreja que todo mundo que quisesse ter contato com Deus tinha que passar por aquela experiência. Quando a experiência individual é individual, e cada um de nós temos as nossas, hein? E ninguém nega isso. O pastor Marinho aqui não nega isso. Eu também tenho as minhas, e essas experiências individuais é que me sustenta na fé. Viu? Porque esse negócio de fé dos outros não sustenta a nossa caminhada aqui nessa terra, não. O irmão pode ser cheio do poder de Deus, o irmão do sapatinho mesmo de fogo, né? Mas se eu tive essa experiência com Deus, e aí você é obrigado a ter também? Não. Deus falou com ele de uma maneira e pode falar com você de outra maneira. Alguém que entregou a vida para Jesus em prantos, outro não chorou não. Um levantou a mão de tão empolgado que estava e fez questão de publicar a sua decisão, outro caladinho, falou com Deus lá e foi para casa, e Deus transformou também aquela vida. Por isso que eu faço um apelo, quem quiser levantar a mão, levanta, quem não quiser, não tem problema de levantar a mão, Deus tocando e transformando, isso que interessa. Mas eu dou oportunidade, eu gosto disso aí, sou meio tradicional nesse sentido, mas não nego que a pessoa que fica caladinha ali ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir dá a palavra de Deus. Amém? Pois é. E esse pessoal, né, os gnósticos, um exemplo deles é assim, você tinha que ser cristão, mas você tinha que guardar o sábado. E eles diziam assim, olha, Jesus mais sábado igual a salvação. E aí? Jesus mais circuncisão igual a salvação. Ou seja, você entregou a vida para Jesus, né, homem? Mas você tem que fazer a circuncisão, senão Jesus não é suficiente. Então estava sendo explicado isso na igreja, estava ensinando, e aí Epáfras falou, Paulo, escreve uma carta, Paulo. E aí vamos entrar nessa carta agora. Amém? Vamos lá? Vamos ver Colossenses de 1 a 10. E diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Ele começa assim, e ele começa falando, o verso número 3 diz assim, graças damos a Deus, o nosso Pai, Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor ou da caridade, conforme a tradução, que tendes para com todos os santos. E Paulo estava dizendo assim, olha, que legal que vocês amam todos os santos, não tem uma panelinha, sabe? Os irmãos de Colossenses, os Colossenses lá, Colossos, eles amavam a todos os irmãos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós
como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Verso 7, como aprendestes de Epáfras, olha aí o Epáfras, nosso amado conservo, isso aí é Paulo falando, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Quem é Epáfras, né? Um fiel ministro de Cristo. Verso 8, o qual nos declarou também a vossa caridade ou o vosso amor no Espírito. Por esta razão, verso 9, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amém? Paizinho querido, diante da tua palavra, o teu Espírito Santo nos ajuda, Senhor, a compreendê-la, a guardá-la em nosso coração. Enche este lugar, permeia os corações com teu Espírito Santo, ministra ao nosso íntimo, trata com o nosso caráter nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém, graças a Deus. Louvado seja Deus. Palavra que não mexe com o nosso caráter, não atinge o efeito esperado por Deus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o verso número 10. Essa primeira parte que nós fizemos a introdução, o verso número 10 diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Irmãos, é interessante, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz assim: olha, desde que eu ouvi falar da fé de vocês, eu oro por vocês dessa maneira, oro por vós, não cesso de orar por vocês e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Irmãos, ser cheio do conhecimento da vontade de Deus. É interessante aqui percebermos que Paulo, ele exalta a necessidade de todos nós darmos o verdadeiro valor à vontade de Deus para as nossas vidas. É engraçado que ele fala assim: olha, desde que eu ouvi falar de vocês, eu não paro de orar e pedir a Deus que vocês tenham cada dia mais, saibam cada dia mais a importância da vontade de Deus. É interessante que Paulo não está dizendo aqui: eu vou orar para que Deus cure você de alguma coisa, eu vou orar para que Deus dê aquela casa tão sonhada que você precisa, eu vou orar para que Deus faça sumir da conta a sua dívida. Já ouviu essas orações? Quem já viu falar disso? Orar para que Deus faça. Aí vem um dar o testemunho: olha, sumiu mesmo, deu 5 anos, meu filho, você não pagou, sumiu. Está entendendo, irmãos? Paulo disse assim: olha, desde que eu ouvi falar da fé de vocês, eu não paro de orar e colocar diante de Deus, para que vocês saibam a importância que tem a vontade de Deus para a tua vida. A vontade de Deus para a tua vida. E a Bíblia diz que a vontade de Deus para nós, ela é boa, é o que mais? E agradável. Boa, perfeita e agradável. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Paulo estava escrevendo aquele povo que estava recebendo toda aquela heresia.
E isso é um filtro da fé nos nossos corações. E Paulo falou isso. E por que a vontade de Deus ela é de suma importância para as nossas vidas? E por que nós devemos descobrir, prescrutar, investigar na palavra de Deus, ouvindo a palavra, em oração ou nos jejuns, a respeito da palavra? Porque a palavra, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Agora, essa palavra agradável, algumas pessoas confundem, que muitas vezes, eu diria que a maioria das vezes, essa vontade de Deus, ela é agradável para Deus e às vezes não é para você não se escandalizar, tá? Para você não se chocar com isso. A vontade de Deus está sendo realizada na tua vida e você não está gostando. E isso atesta que é vontade dele mesmo. Não é não? Isso atesta. Agora tem gente que foi ensinado errado, como lá na igreja aos Colossenses. Ensinaram que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para todo mundo. A Bíblia não diz isso. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E ela tem que ser agradável, mesmo que seja desagradável para você, ela tem que ser agradável a Deus. E se você nunca teve essa experiência, você vai ter um dia. Porque não tem como viver a vida todinha com Cristo e não ter sequer uma experiência dessa, de você perceber que aquela é a vontade de Deus e você não está se agradando nadinha, na dica de nada. Alguns anos atrás veio uma irmã aqui, desesperada, de uma outra igreja. Pastor, eu estou revoltada com Deus. Eu falei, mas irmã, por quê? Conte a história. Ela disse assim, olha, esperamos ansiosamente uma netinha. E quando veio a netinha, pastor, ela veio com síndrome de Down. E eu não aceito isso. E quando ela disse que eu não aceito isso, eu já liguei de onde foi que ela veio, nem precisa me falar mais. Você conhece a igreja que diz que não aceita? E nem sempre a vontade de Deus para nós é agradável a nós. E para encurtar a história, meu irmão, eu falei, minha irmã, a irmã não pode ficar revoltada. Onde foi que a irmã aprendeu isso? O nosso Deus, Ele é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus já pairava sobre a face das águas. É desse Deus que nós estamos falando, irmã. Como é que tu vai dizer que tu está revoltado? Quem foi que te ensinou isso? Ele é soberano. E para encurtar a história, pense numa avó maravilhada com a netinha. A netinha virou o xodó da família todinha. E a avó fala da netinha com a boca cheia. E eu fiquei olhando, Senhor, de fato é aquilo mesmo que eu falei, Senhor. Hoje a menina linda, tem os olhos claros, é linda ela. E ela não entendeu. Então a vontade de Deus, Paulo estava dizendo assim, olha, essas heresias que vocês estão aprendendo, vocês precisam entender que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e busquem essa vontade para a vida de vocês, porque isso vai completar a vida de vocês. A sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar